Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar, estamos de volta com mais um programa de fé. Um programa para trazer a mensagem de Deus para a sua vida, para a sua família, e com certeza Deus estará abençoando você de uma maneira muito especial. Hoje quero falar sobre o propósito da oração. Como você pode ter uma vida muito melhor aprendendo a orar corretamente e tendo as respostas de Deus para a sua vida. Observe, em todos os lugares do mundo as pessoas oram. É um instinto inato em todo ser humano. Agora, elas podem não orar ao único Deus verdadeiro. Podem orar para um ídolo, podem orar até para ancestrais. Por que é assim? Porque fomos feitos à imagem de Deus e nos foi dada a habilidade de nos comunicarmos com Ele. Vacas não oram, cachorros também não. Formigas não oram, apenas os seres humanos. Então, toda a criação se volta para o Deus do universo, mas apenas os seres humanos oram. Vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. A oração é o nosso maior privilégio e também a nossa maior responsabilidade. Através do programa de hoje, vamos aprender a orar em diferentes tipos de circunstâncias. Vamos aprender algumas das barreiras para a oração, algumas das maneiras de ver as respostas de Deus à oração, algumas das maneiras de persistir em oração. Então, tudo isso, enquanto observarmos o padrão de oração que a Bíblia nos apresenta, a orientação que Jesus nos deu. Vai ser uma ótima experiência juntos e eu estou feliz por você estar aqui conosco, aprendendo a viver uma vida melhor, segundo as orientações do Deus vivo e poderoso. Você está pronto? Então vamos começar. Você sabia que a oração foi ideia de Deus? Se Ele não quisesse nos ouvir, não quisesse ouvir você, Ele não teria te feito do jeito que fez. Deus criou você para orar. É realmente parte da sua composição humana. Todo mundo ora. Bem, nós não oramos todos para o mesmo Deus, como já falei. Algumas pessoas oram para ídolos, algumas pessoas oram para seus antepassados falecidos, algumas pessoas oram para alguma espécie de força cósmica. Os seguidores de Jesus Cristo, como eu, nós oramos ao Deus vivo, nosso Criador, nosso curador, provedor, nosso Salvador, nosso Pai Celestial e amigo. Você sabe, a oração é tão simples que até uma criança pode fazer. Então, por que nós, adultos, lutamos tantas vezes sem saber como orar? Nós temos dificuldade em saber o que dizer, ou por quanto tempo continuar orando sobre alguma coisa, e nos perguntamos sobre o tipo de oração que Deus responde. Alguns questionamentos que surgem: que coisas podemos orar? Como eu sei que Deus me ouve quando eu oro? Como eu sei que Deus se importa mesmo comigo? Alguns perguntam: qual é o segredo de ter a resposta de uma oração? Bem, vou tentar, de forma bem resumida, responder a essas questões. Antes de continuar, quero agradecer, louvar a Deus pelos nossos patrocinadores: Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, Barbearia Molina e CFC Salgado Filho. Como apoiadores estão conosco Teva Moda Masculina,
Loja Erefinin e Estética Tânia Cortese. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Vamos aprender a orar em uma crise, vamos aprender a orar por uma mudança, por renovação na sua vida. Vamos orar e vamos analisar as partes da oração, como o jejum, e por que às vezes precisamos continuar orando persistentemente, às vezes por anos, antes de ver a resposta que temos pedido. Agora, até o final dessa mensagem, você estará orando com mais confiança, tenho certeza, e com uma fé maior do que antes. Então, você está pronto? Está pronto para que Deus adicione o poder dele em sua vida de oração? Se eu não conseguir te mostrar tudo hoje, no próximo programa a gente conclui, certo? Compreenda sobre o propósito da oração. A parte mais importante da oração é saber por que você está orando. Lembre-se, a oração foi ideia de Deus. Se Ele não quisesse ouvir você, Ele não te convidaria para orar. Deus quer ouvir você, porque Ele te ama. Ele se importa com cada detalhe crítico da sua vida. Não há nada grande demais ou pequeno demais para que Deus não dê a sua atenção. Nos capítulos 14 a 16 do Evangelho de João, Jesus estava dando as suas instruções finais aos seus discípulos antes de ir para a cruz. E 7 vezes, nesta última conversa, ele falou sobre a oração. E nesse trecho, Jesus nos dá 4 propósitos principais para a oração. Eu chamaria isso de 4 chaves para você vencer cada vez mais na vida. Como estamos falando sobre oração, pare e pense por um instante. Você está orando? Certo ou errado, está orando? Porque é muito importante você compreender a importância da oração, mas também orar corretamente. A oração, meus amigos e irmãos, não é simplesmente você proferir lindas palavras, ou em meio ao choro, ao riso. A oração verdadeira, poderosa que a Bíblia nos mostra, é quando nós nos dirigimos ao Deus Pai em nome de Jesus. Esse é o ensino bíblico. Então, fica a dica para você começar a orar e a orar corretamente. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que a oração é um ato de dedicação. A oração é uma oportunidade de expressar nossa devoção, nossa dedicação e dizer a Deus: eu preciso do Senhor. Em contrapartida, sabe qual é o maior obstáculo para a oração em sua própria vida? É o orgulho. É o orgulho e a autossuficiência. Achamos que podemos fazer tudo sozinhos, então não sentimos a dependência em Deus, não achamos que precisamos da ajuda de Deus. E isso vem desde o início, desde Adão e Eva. Superestimamos muito nossas próprias habilidades. Pensamos, não preciso orar porque posso resolver meus problemas sozinho. Realmente, como está funcionando isso para você? Se você vai orar, vai custar o seu orgulho. Você tem que ser honesto com Deus e admitir: sou inadequado, sou impotente, preciso da tua ajuda. Enquanto você pensar que é autossuficiente, enquanto pensar que tem tudo sob controle, a oração não terá muito significado para você.
Mas alguém uma vez disse: só quando você chega ao fim de si mesmo é que começa a conhecer a Deus. Então, a oração é um ato de dedicação. Grave isso. Um momento onde nos posicionamos não como independentes, mas dependentes da graça e amor do Pai. A grande bênção da oração é que quanto mais você ora, mais dependente você será de Deus. Quanto menos você ora, mais independente você se sente. Quando nós vamos para a Bíblia, João capítulo 15, Jesus estava falando sobre dependência, quando diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se permanecerem em mim e eu em vocês, darão muito fruto. Afastados de mim, nada podem fazer. Perceba, um ramo fora da videira logo murcha. Tais ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Mas se você permanecer em mim, Jesus está dizendo, se você permanecer dependente de mim e as minhas palavras permanecerem em você, você pedirá o que quiser e lhe será concedido. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é como um cheque em branco de Deus. Ele diz que se você realmente colocar sua dependência em Jesus, você pode pedir o que quiser e lhe será dado. O que você está precisando hoje, nesse exato momento? É uma crise que você está enfrentando? Quem sabe um problema financeiro? Uma dor que você tem no corpo? Jesus está falando exatamente isso. Se você permanecer nele, ouvindo a palavra, aprendendo o evangelho, colocando em prática, você avançar a sua vida com todos os compromissos que tem, ligado a Cristo, que é a videira verdadeira, você como ramo será frutífero, será próspero, será completamente abençoado. E quando você vive dessa forma, tudo aquilo que você pede a Deus, Ele concede, Ele realiza em sua vida. A segunda razão para você orar é porque a oração é um ato de comunicação. A maioria dos nossos problemas na vida, se você pensar sobre isso, são problemas de comunicação, certo? Quero dizer, comunicação com seu cônjuge, sua esposa ou marido, seus pais, amigos, o chefe no trabalho. Na verdade, a maioria dos problemas na vida vem de uma comunicação ruim. A Bíblia realmente diz que você não pode entender ninguém, seu cônjuge ou qualquer outra pessoa, a menos que se comunique bem com eles. O mesmo é verdadeiro com Deus. Você não pode entender a vontade de Deus para a sua vida se não se comunicar com Ele. Portanto, é vital na sua vida espiritual pessoal que você aprenda a orar, a se comunicar com Deus. A oração é um ato de dedicação, mostra minha dependência, e a oração é um ato de comunicação, mostra que estou em contato com esse Deus Todo-Poderoso. Você não pode saber como se comunicar com alguém, a menos que saiba sua relação com Ele. Pense nisso. Você não pode saber a maneira correta de se comunicar, a menos que saiba a índole, as intenções dessas pessoas com quem está tentando se comunicar. Então, vamos fazer essa pergunta. Qual é a nossa relação com Deus? Bem, vamos para João, capítulo 15, e vamos ver o que Jesus diz. Eu não os chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz.
Eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e os designei para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Analise esse versículo. Jesus diz que a razão pela qual você pode pedir qualquer coisa na oração é porque somos amigos dele. Não é incrível isso? Ser amigo de Deus. Mas o Deus que criou todo o universo diz: não quero tratá-los como servos, não quero tratá-los como escravos, quero tratá-los como amigos. Louvado seja o nosso Deus. Temos um convite ainda maior do que isso. No exato mesmo trecho da palavra do Senhor, você é convidado a conversar com o Criador do universo, e isso vai direto ao topo. Em outras palavras, você não está lidando com algum pequeno burocrata do céu. Não está passando por um intermediário, um embaixador. Deus está dizendo: sou o Rei dos Reis, sou o Senhor dos Senhores, e você é meu amigo. Então você tem acesso direto à sala do trono, e eu quero falar com você. Como Deus é maravilhoso! Isso é a oração verdadeira, um privilégio para todos aqueles que creem em Deus através do Senhor Jesus. Vamos para o terceiro motivo, o terceiro propósito da oração. A oração é um ato de súplica. Súplica é uma palavra bíblica que simplesmente significa fazer um pedido. Quando lemos no livro de Filipenses, capítulo 4, e o verso 6, a Bíblia nos diz assim: não estejam ansiosos por coisa alguma, não se preocupem com nada, mas em tudo, por meio de oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o resultado, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando você aprende a súplica na oração, como pedir, como fazer um pedido, o resultado das suas súplicas, dos seus pedidos em oração, será a paz de espírito, preenchendo a sua mente e o seu coração. Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus diz mais: meu Pai dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e vocês receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Você entendeu essa motivação? Ele quer que você esteja cheio de alegria. Ele quer que você seja feliz. Deus quer que você tenha um ótimo relacionamento com Ele. Deus diz que você vai ser feliz porque você vai pedir e Ele, com alegria, vai lhe responder. A verdade impressionante que extraímos das Sagradas Escrituras é que a oração é um método escolhido por Deus para atender às suas necessidades. Isso pode parecer algo tão simples, mas não é. É algo muito profundo. Inclusive, vou repetir, o método escolhido por Deus para atender às suas necessidades é através da oração. Não importa se você ora de joelhos, assentado, deitado ou em pé. Importa é que oremos, clamemos ao Senhor, tanto para agradecer, louvar o seu nome, mas para pedirmos, apresentarmos a Ele as nossas necessidades. O manual do cristão, a Bíblia Sagrada, nos ensina que há algumas coisas que Deus promete fazer
E isso acontecendo somente se orarmos. Algumas pessoas pensam assim: bem, Deus sabe do que eu preciso, Ele sabe das minhas necessidades antes mesmo de eu pensar, tomar conhecimento, então não preciso pedir. Ele apenas vai me dar o que eu preciso quando eu necessitar. Saiba hoje que isso não é verdade. Deus está mais interessado no seu relacionamento com Ele do que em atender às suas necessidades. Deus decidiu estabelecer em seu plano que há algumas coisas que Ele só vai fazer na sua vida se você pedir a Ele. Lembra a passagem que aconteceu com o cego Bartimeu? Pregamos no programa passado. Quando levam o cego até a presença de Cristo, Jesus então faz uma pergunta: o que queres que te faça? O cego precisava manifestar, falar aquilo que ele precisa. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que hoje, agora mesmo, você pode, ao ouvir esta mensagem, apresentar a Deus as suas necessidades, a sua súplica, o seu clamor, e Ele vai te responder. Há algumas coisas que o nosso Deus fará somente através da nossa oração. O apóstolo Tiago nos diz assim: vocês não têm o que desejam porque não pedem a Deus. Em outras palavras, você não tem mais porque não pede. Mais de 20 vezes no Novo Testamento, a Bíblia nos ordena a pedirmos através da oração. Veja isso. Mateus, no capítulo 7 e o verso 7, o que a palavra do Senhor nos diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Farei o que vocês pedirem em meu nome. Peçam, busquem, batam e continuem pedindo. Mais de 20 vezes somos instruídos na Bíblia a pedir a Deus em oração, e isso é chamado de súplica. O famoso pastor Charles Spurgeon, que foi pastor de uma grande igreja em Londres, disse uma vez: Deus nunca fecha seu depósito até você fechar sua boca, porque nossas palavras têm poder. Em outras palavras, você não tem porque não pede, você tem que pedir. A oração é um ato de dedicação, é um ato de comunicação e é um ato de súplica, é pedir. Que situação? O que você pode pedir? Bem, eu digo que a Bíblia diz que nós podemos pedir tudo. Ela diz para pedir o que você quer. No Salmo de número 145, bem no meio da Bíblia, versículo 19, a Bíblia diz assim: Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Notem que Deus atende não apenas às nossas necessidades, mas os nossos desejos. E por que Ele satisfaz os nossos desejos? Porque se você o teme, se você confia nele com todo o seu coração, essa parte de dependência, então seus desejos estarão alinhados com a vontade de Deus. Nunca serão desejos egoístas. Lá no Salmo 37, no verso 4, encontramos uma outra promessa que diz o seguinte: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Aqui temos novamente a palavra desejos. Se você está obedecendo os ensinos do Evangelho, então os seus desejos estão alinhados com a vontade de Deus e através da oração você pode pedir e Deus responderá. Foi assim que sempre tem acontecido comigo, com a minha família e com as pessoas que frequentam a Igreja Brasil para Cristo. Venha estar conosco,
venha participar das orações e do compartilhar da palavra. E como hoje você está aprendendo a orar corretamente, e as bênçãos cercarão você e toda a sua família também. Se for possível, feche seus olhos. Vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus, poderoso Senhor, muito obrigado por mais esta mensagem, por tudo que pudemos aprender através da Bíblia. Muito obrigado por ter disponibilizado a oração, que é essa conversa com o Pai amoroso, é esta conversa em que podemos tanto agradecer, mas também pedir as nossas necessidades, as nossas súplicas. Pai de amor, eu oro abençoando agora esta pessoa que está assistindo esse programa. Cura ela dessa doença, seja o câncer, um tumor ou uma simples gripe. Cura agora em nome de Jesus. Oro por esta pessoa que está endividada, desesperada, muito aflita. Eu oro, Pai maravilhoso, por este casal que está só discutindo, brigando, se desentendendo. Cura o casamento. Abençoa o relacionamento entre pais e filhos também. Poderoso Deus, através da Tua palavra, nós podemos clamar a Ti, pedir tudo o que precisamos e o Senhor nos atenderá. Eu profetizo grandes bênçãos acontecendo na tua vida, na tua casa, pela autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Agradecemos o carinho de todos que estão sempre nos acompanhando aqui na TV Erechim. Eu quero pedir nesse momento que você se inscreva em nosso canal, está aqui na tela. É Edgar Radeski no YouTube, e você se inscrevendo poderá também dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus amigos. Isso ajudará muito para a transmissão da Palavra de Deus aumentar. Também eu quero convidar você para estar conosco nos cultos na igreja O Brasil para Cristo aqui na cidade de Erechim. Eu não estou convidando você para trocar de igreja, para você mudar de religião, de forma nenhuma. Venha estar conosco, venha participar conosco de um momento abençoado. Você pode escolher. Na quinta-feira, iniciamos às 19h30 e aos domingos, às 19h. Também lembre de convidar seus amigos. Leve sua família toda, crianças. Nós temos um espaço especial onde as crianças são ministradas com as histórias bíblicas, enquanto você estará ouvindo a pregação do Evangelho para os adultos. E no final, sempre a gente faz uma oração abençoando todos os participantes. Obrigado pelo carinho, um forte abraço e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.